E agora a gente vai falar sobre um assunto que tem sido um alerta permanente, que são as arritmias. Aqui no estúdio com a gente, a cardiologista Thaís Vieira. Muito obrigada por estar aqui ajudando a esclarecer esse assunto, primeiramente. Eu que agradeço, Daniela. Porque tem muito mito e verdade sobre a arritmia. Eu queria que a senhora tentasse assim, esclarecer para nós leigos, né? O que é arritmia? O que acontece nesse coração? Então, a arritmia cardíaca, o ritmo do coração da gente é um ritmo regular, que bate normalmente de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, ele vai no ritmo cadenciado normal. Então, em alguns pacientes, acontece que esse ritmo, ele sai do compasso normal e fica arrítmico. Ou seja, em vez de ele bater naquela cadência, ele faz um ritmo irregular. Mas a gente tem que saber dividir as arritmias cardíacas, que existem arritmias cardíacas que são benignas e que você vai conviver com as mesmas sem nenhuma complicação cardiológica adicional. E existem as arritmias cardíacas que você tem que ficar preocupado, porque realmente pode levar a uma parada cardíaca. Então, o que é que a gente precisa distinguir? Durante o dia, se você colocar um Holter, né? O Holter é o exame que realmente diagnostica as arritmias, não só o tipo das arritmias, mas a quantidade das arritmias que é aquele aparelhinho que você coloca, aquele aparelhinho que você fica ali. 24 horas ali naquele exame. Primeiro, o cardiologista vai fazer seu exame clínico, vai ver seu histórico familiar, seu histórico hormonal, como eu estava falando com você. Pacientes que têm hipertireoidismo ou hipotireoidismo podem ter arritmia e essas arritmias ficam curadas quando você controla os seus hormônios. Existem outros fatores adversos que podem levar à arritmia. Por exemplo, como a gente estava conversando, o uso excessivo de cafeína, quer seja no café ou quer seja nesses preparados de academia. E existem outros fatores também, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes. Todos esses fatores podem levar a arritmias. Mas está ligado muito à genética ou a pessoa pode adquirir algum problema que cause uma arritmia? Porque, como a senhora trouxe cafeína, às vezes acaba sendo estímulo, mas a pessoa precisa ter essa genética ou não? Não. Tanto você pode ter arritmias por problemas genéticos e existem arritmias cardíacas que são adquiridas. São adquiridas por estresse, são adquiridas por aqueles outros fatores que a gente falou previamente, né? Então, não necessariamente, às vezes, o paciente... Como é que ele se manifesta? O paciente, às vezes, sente palpitação, sente que o coração está um pouco acelerado, além do normal. Como se tivesse feito uma atividade física sem fazer? Exatamente, como se tivesse feito uma atividade física sem fazer. Muitas vezes, aquela palpitação, ela vem e desaparece espontaneamente. Em outros pacientes, elas vêm e dá repercussão, ou seja, pode levar, inclusive, a desmaiar, né? A pessoa fica sua frio e desmaia, porque são arritmias geralmente mais graves, certo? E, às vezes, o paciente não sente nada. Além do que, existem arritmias, Dânia, por exemplo, uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia que às vezes a pessoa não sabe que tem, grande parte é assintomático e o primeiro sinal é um acidente vascular cerebral, é um derrame cerebral, né? Então, você ter esse diagnóstico precoce, a prevenção de descobrir essa arritmia antes de que ela se manifeste num evento que vai causar uma morbidade tão alta, o paciente vai ficar numa cama ou sem falar, ou com sua cognição, sua compreensão comprometida, você diagnostica precocemente, porque você pode fazer condutas que evitem que esses males aconteçam. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que tem causas de arritmia que não são exatamente do coração, como a senhora trouxe, da tireoide. Isso tem sido comum? Isso é comum no consultório? Isso é muito comum, né? O paciente chega, não sabe que tem problema tireoidiano, né? Porque antigamente os diagnósticos eram aquele bócio, aquela tireoide aqui bem elevada. Hoje em dia não, a gente está tendo muitos casos de nódulos de tireoide, mesmo descompassos na tireoide, que a pessoa não sente nada porque elas são subclínicas. E, às vezes, o primeiro sinal,
sim, pode ser uma arritmia. Então, o importante é sempre não deixar de procurar o seu médico. Eu sei que a vida de todo mundo está muito corrida e às vezes vai delegando, não sinto nada, vou para o médico. Não, façam sua prevenção, porque o médico vai colher sua história, ver sua história familiar, ver o que é que você sente, solicitar exames que são necessários para poder fazer esse diagnóstico de você, se você tem ou não tem arritmia, se tem arritmia, se é uma arritmia benigna, e com isso, com mudança de hábitos de vida, você vai conseguir controlar, ou se são arritmias que podem levar a complicações maiores, como AVC, como parada cardíaca, e essa sim, você precisa ter uma conduta mais agressiva e ter um acompanhamento com o cardiologista mais de perto. A senhora vai falando e as dúvidas vão surgindo. Um outro ponto que a senhora trouxe é em relação à cafeína. Tem um alerta para aquelas pessoas que praticam atividade física, que são aqueles pré-treinos que também têm cafeína. Que alerta pode ser feito? A pessoa deixa de usar o pré-treino ou busca uma orientação para saber a quantidade? Porque as pessoas às vezes não se preocupam, porque como é delivery, você chega lá e compra livremente esses produtos, às vezes as pessoas não associam que aquilo ali é mais uma quantidade de cafeína, além do que a pessoa já consome o dia inteiro. Você tocou um ponto muito importante, Dani. O que é importante na cafeína é a quantidade, né? Então, primeiro que você tem pacientes que têm uma suscetibilidade maior do que outros, né? Então, o que a sociedade preconiza é que sejam 5 xicrinhas de café por dia, né? Então, assim, muitas vezes você usa muito mais do que isso de café e ainda faz seu suplemento quando vai para a academia. Então, isso sobrecarrega o coração, porque ele é um estimulante, né? É um estimulante como outro qualquer. Então, ele pode levar a arritmias mais simples, entendeu? Você sente aquela palpitação e ela desaparece, mas eu já teve casos de pacientes que tiveram arritmias potencialmente graves, que tiveram que ir para a urgência por conta disso. E quando você foi colher a história, era o uso abusivo de cafeína. E aí você tem a cafeína, olha, do café, você tem a cafeína daquele pré-treino, e você tem aquelas substâncias que muita gente utiliza, não especificamente para a prática de esporte, mas para ficar a noite toda acordado estudando, Sim. Porque você trabalhou o dia inteiro, e aí você vai puxando, e aí você toma aquele estimulante. Além disso, olha, às vezes tem prescrição de chá. Aquilo ali tem mais estimulante. Então, assim, exatamente. Só precisa contabilizar, e quando você for conversar com um especialista que te acompanha, de você citar tudo isso, porque isso aí, como a doutora Thaís trouxe, é o acúmulo. A gente tem vários assuntos para tratar. Por exemplo, se isso é a causa, pode ser a causa desses casos de mal súbito que a gente está vendo. Se é mito ou verdade que aquela atividade física de alto impacto ou com aquela corrida de manhã cedo aumenta o risco de você ter um problema do coração. Mas a gente vai voltar com esse assunto daqui a pouquinho, doutora Thaís, depois do intervalo. Rapidinho, tá?